dia, meu povo, bom dia, meus irmãos, aqueles que têm nos ajudado, nos acompanhado nesses dias que nós estamos tentando trazer algo mais online, os irmãos acompanharam nas publicações. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre um tema que eu tenho falado aqui na nossa igreja, tenho falado nas células. Frutifique onde Deus te plantou ou plantou. Nós temos uma ideia que os lugares que nós estamos vivendo são os piores lugares do mundo. Mas antes de eu falar sobre frutificar onde Deus te plantou, eu gostaria de trazer um cenário. Talvez o lugar aonde você está plantado esteja em um tempo difícil, esteja vivendo algo difícil, e você está confundindo isso. Vamos entender algumas coisas. O lugar é onde você está. O ambiente são as ações que são geradas dentro deste lugar. E as situações é aquilo que promove este ambiente. E nós temos que entender isso. Eu estou falando para você que você tem que frutificar onde Deus te plantou, começando do processo inverso. Comece a mudar as situações. Gere um bom ambiente, que o lugar vai ser habitado. Uma coisa que eu tenho debatido muito nesses dias é por que o povo de Deus tem se calado diante de algumas coisas. Se o seu trabalho lá está sendo difícil, você está se calando lá dentro. Na sua família, na sua escola, em todas essas áreas você tem se calado. Mas eu gosto do texto de Joel 2:28, que foi até tema da juventude, diz assim: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Não é fácil. Existem questionamentos dentro de você que você às vezes não tem respostas. E muito se acha que nós temos que dar os frutos dentro da igreja, dentro das quatro paredes. Mas nós esquecemos que a igreja é algo diferenciado. A igreja é chamada para fora para poder fazer uma missão. A igreja é um mecanismo vivo. A igreja tem que estar em movimento. A igreja ela está estabelecida em todos os lugares. E aonde você estiver é a igreja do Senhor. E aí nós temos que ter essa visão, que aonde nós estivermos é a igreja do Senhor. É fácil, ou deveria ser fácil, ser ovelha no meio de ovelhas. É fácil, ou deveria ser fácil, ser ovelha no meio de ovelhas. Mas, já notou que o relacionamento fica difícil? Porque a ovelha, ela não tem muito sintoma de defesas. Por si só, a ovelha, tem necessidade do seu pastor. Tem necessidade de ser cuidada. Ela não consegue se orientar para poder comer, para poder beber. Vamos no Salmo 23. Ele me guia em pastos verdejantes, Ele me leva às águas, Ele me protege. Nós temos que entender isso. Mas nós temos também que entender que existe no meio de um povo, de um meio de ovelha, existem os lobos. Mateus 10 diz assim: eu estou enviando como ovelha dentre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É fácil de ser fácil ser ovelha. Todo mundo aquela dependência, todo mundo aquela visão do pastor. E não digo o pastor Paulo, mas o pastor de todos nós, que é Jesus Cristo. É fácil, ou deveria ser fácil, fazer a diferença dentro da igreja. É fácil, ou deveria ser fácil, fazer a diferença dentro da igreja. Porém, o desafio de Jesus é fazer a diferença fora da igreja. Nós estamos no meio de uma geração corrompida. Mateus 5, 13, 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É fácil ser fácil fazer a diferença dentro da igreja, porque imagine se todo mundo estivesse entendendo o que é reunir na igreja.
Estar na igreja é um lugar onde os separados se juntam para celebrar a Deus. Estar na igreja é um lugar onde os separados se unem para estar na igreja, para celebrar e adorar o nome do Senhor Jesus. Cantamos nossos cânticos, lemos as nossas palavras, oramos com os nossos irmãos, ouvimos a mensagem. Mas o problema é o relacionamento dentro da igreja. É fácil, ou deveria ser fácil, falar de Jesus dentro da igreja. Porém, o desafio de Jesus é para mudar o mundo. Nós não podemos ficar limitados em falar de Jesus apenas dentro da igreja. Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. O chamado é para nós estarmos ligados completamente a Jesus para frutificar, para fazer a diferença onde Deus nos plantou, seja no nosso lar, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, em todos os lugares que você estiver. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. João 15, versículos 4 e 5. O fruto, irmãos, é a prova da raiz. Se você estiver enraizado em Cristo, o fruto vem. Quanto à pergunta que você vai fazer, como eu faço para ter uma vida frutífera, pastor? É simples, simples. Continuo os mesmos desde o princípio. Não há segredo. Precisamos estar ligados na videira que é Jesus. Não há desculpas, irmãos. Temos que frutificar. Mesmo que os lugares que você está, ou as situações que você esteja fazendo, sejam improváveis, Jesus espera que sejamos frutíferos. É perigoso, é muito perigoso. Se preocupem em dar frutos para Deus, pois o tempo não para, está passando e cada segundo tem sido menor para nós. O tempo de frutificar é finito e começa hoje. Eu quero desafiar você que vai assistir esse vídeo, seja no Instagram, seja no nosso YouTube, seja onde for. Frutifique. Promova a melhor e maior colheita do reino de Deus. É tempo de frutificar. É tempo de avançar. É tempo de buscar algo diferente. Frutifique em meio aos lugares improváveis. E aí você vai ver que não é você. É totalmente Deus. A solução é Jesus Cristo. Vamos levar Jesus Cristo às pessoas.